Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Mello, mais uma vez, com o momento agora, né, da gente focar no feudalismo propriamente dito. Então, esse daqui é um jogo de xadrez e ele é interessante porque aqui você tem o mundo medieval, não é isso? Você tem as torres, que são os castelos, né, medievais. Peguei o seu cavalo! Você tem a cavalaria, os nobres, tem os bispos, certo? O poder da igreja e o rei e a rainha. O único detalhe aqui que a gente tem que ficar atento é que na Idade Média os reis e as rainhas poderiam até existir, mas não exerciam o poder de fato, não é isso? E aqui os peões, em épocas de guerra, iam a pé. E aí, por que eu estou então mostrando esse jogo para vocês? Nós vamos falar já sobre isso, legal? Então, essa aqui é a Marina. Se você pensar na Idade Média e você usar o feudalismo como um porto seguro, nenhum problema. Mas sempre lembrando, né, como eu falei na primeira parte da aula, que, né, ocorreram algumas tentativas de organização de reino, até o Império Carolíngio, mas que a marca da Idade Média é o feudalismo, legal? Bom, e vamos tentar esgotar todas as possibilidades de questionamentos, tá? O feudalismo pode ser cobrado pelo aspecto econômico, social, político, e aí eu quero, né, ir por partes, vendo todas as possibilidades, como eu já disse. É uma economia essencialmente agrária. Então, como nós falamos, desde o fim do Império Romano, né, passando pelas invasões bárbaras e as demais, né, houve um clima de insegurança, né, muito grande, tá? Por isso que os castelos foram erguidos, né? Você, como eu falo sempre, olha, né, por que se constrói castelo, gente? Uma necessidade, né? Se encastela porque há uma insegurança muito grande. E aí eu pergunto para você, nesse clima de insegurança marcado por invasões, você circularia por aí, por exemplo, se você fosse um comerciante, você teria, né, segurança de sair pelas estradas, no caso ali da Europa, né, com as suas mercadorias? Então, né, aquela estratégia. Pensa um pouquinho, né, não precisa de muito tempo para saber que não dava, né, gente? Então, esse clima de insegurança vai fazer com que, né, como disse, era uma tendência lá do fim do Império Romano. Por isso que aquela questão lá, né, que nós resolvemos, né, falava justamente sobre isso, né? Olha, se não fossem as invasões, o Império Romano, né, continuaria existindo? Provavelmente não, porque já vinha, né, uma tendência, né, ao esfacelamento. Legal? Mas então, gente, voltando, é uma economia essencialmente agrária. Como estava difícil circular, houve uma tendência a que os feudos produzissem, então, só para o consumo. Então, olha, agrária e autossuficiente. Então, né, tinha o chamado manso servil e o manso senhorial. Como eu sempre falo, as palavras nos ajudam bastante. O manso servil é o local onde o servo vai fazer a produção, né, que ele vai consumir, e o manso senhorial é onde ele vai trabalhar, né, para sustentar, vamos dizer assim, o senhor feudal e sua família. Sempre lembrando, gente, a terra é do senhor feudal, né? Por isso que eu falo, gente, as palavras respondem, certo? Ou seja, se o nome do sistema é sistema feudal, né, quem é dono do feudo? O senhor feudal, né? Não tem como errar isso daí. Eu queria voltar aqui essa imagem para deixar claro. O servo tem direito ao usufruto da terra, tá? Mas a propriedade é do senhor feudal. Ainda sobre economia, né, você também tinha algumas características muito típicas, que são alguns nomes que aparecem, né? Como eu estava dizendo, o servo ele paga em produtos, né, ou em trabalho aquela proteção.
Então tinha alguns nomezinhos, tipo talha, corveia, banalidade. A corveia era o trabalho. Então é aquela lá mais tradicional, né? 3 dias na terra do seu feudal, 3 dias para si, que o servo realizava. A talha era parte da produção, 50% geralmente. Se você parar para pensar, gente, é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque se você trabalha 3 dias para si, 3 dias para o seu feudal, ou se você entrega metade, né? Na prática é mais ou menos a mesma coisa. Mas, como eu disse, felizmente os vestibulares não têm cobrado muito isso, tá? Mas a ideia é essa, a corveia é trabalho, a talha, produção, tudo bem? E a banalidade vem da palavra ban, que era para usar as instalações do feudo. Então vamos dar um exemplo concreto para facilitar o entendimento. Você, por exemplo, ia fazer um pão. Então o que você precisa primeiro de tudo? Você precisa da farinha. Então você vai usar o quê? O moinho do senhor feudal, né? Tem a farinha, faz o pão, aí você tem que levar ao forno, né? Então você vai usar o forno do senhor feudal. Então você usa as instalações dele. E aí você tem que dar parte dessa produção, tá? Então existiam o dízimo, por exemplo, né, que corresponde a 10%, tá? Daí a origem da palavra, né, dízimo. Eu vou colocar embaixo para você, né, perceber aí como fica fácil a associação. Enfim, então, gente, existiam esses nomes, como eu já disse, costuma não aparecer muito, tá? Principalmente Enem, tá? Esses vestibulares mais das, né, universidades públicas, eles estão preocupados mais mesmo com a essência, tá? Outra coisa também, gente, característica assim, econômica, né, do feudalismo, é que como era uma economia autossuficiente, né, as técnicas eram muito rudimentares, então eles esgotavam o solo com muita facilidade, tá? Então o que eles faziam? Um sistema de rodízio, né? Eu vou colocar aí para você ter uma ideia. Então isso tem um pouco a ver com as raízes, né, literalmente, das plantas, porque uma era mais profunda, né, e a outra menos profunda. Então, ao fazer o rodízio, né, deu para entender, né, aquela raiz que é muito profunda, ela absorve, vamos dizer assim, né, e esgota o solo. Então, ela é, né, trocada, né, é feito o rodízio para isso, porque aí você tem uma parte que fica descansando. Então, essa estava descansando, ela recebe primeiro aquela planta que não precisa, né, de muita profundidade, tá? Então colocava lá, né, o trigo. Depois, né, vinha a cevada, que tem a raiz mais profunda, então, né, conseguiria, né, ir mais profundo do que a outra. Não sei se ficou claro para vocês, mas enfim, ninguém vai ficar, gente, perguntando isso aqui, eu estou dando só como curiosidade, mas vão cobrar, né, de vocês talvez o sistema de rodízio. Então lembrar disso, né? Fazer o rodízio trigo, geralmente cevada, e uma parte ficava descansando, né? Justamente porque, como eu disse, as técnicas rudimentares esgotavam muito rapidamente, né, os nutrientes do solo. O feudalismo tem essa característica econômica. Se você for cobrado sobre o aspecto político, recapitular, a gente tinha o Império Romano, que era né, uma unidade política, ela foi substituída por vários reinos, que foram os reinos bárbaros, tá? E aí, né, vieram as novas invasões e aí a pulverização do poder, tá? Então, só para você ter uma ideia, gente, da dimensão de um feudo, os historiadores calculam a média, né? Então, tem maiores, tem menores. A dimensão seria de mais ou menos 10 campos de futebol. Então, você vai imaginar 10 campos de futebol. Imagina a Vila Belmiro, que aí você fica até mais, né, tranquilo, tá? Então, 10 campos de futebol era a propriedade feudal. O castelo, né? Então aí estaria o castelo, né, do senhor feudal e as casas onde habitavam os camponeses. Tem uma foto muito famosa, eu vou colocar aí para você dar uma olhada. Na verdade, você já viu essa foto, né, ao discutirmos os aspectos econômicos do feudalismo.
Então essa foto aí aparece em livros didáticos, né, em apostilas de cursinho e muitas vezes já caiu em vestibular, né, para você analisar que sociedade é aquela e assim por diante. Legal? Na questão política, você vai ter também a questão da igreja, tá? Mas como eu vou fazer uma aula específica sobre a igreja, a gente vai deixar para falar disso mais para frente, legal? Vamos para o aspecto social. Tem alguns detalhes aí, né? Eu acho que o econômico e o político é mais ou menos tranquilo. A sociedade feudal, ela tem algumas particularidades, mas a primeira de todas, a posição do indivíduo estava determinada pelo seu nascimento. Então, nós chamamos de uma sociedade estamental, né? Ou também chamada de ordens, que vem, a ideia, né, original é de ordem divina. Então, tinham, né, segundo o discurso da igreja, que detinha o poder, né, espiritual sobre a sociedade, a mentalidade era religiosa. Haviam os que, né, deveriam, então, orar, né, os oratores, os delatores, aqueles que estavam ligados à guerra, né, os nobres, e os laboratores, aqueles que trabalhavam, que seriam os servos no caso. Mesmo sendo em latim, pessoal, dá para você também saber, olha, oratores, aquele que ora, né? Belator, bélico, o que é? Por exemplo, indústria bélica, a indústria de armas, né? Então, belatores seriam os guerreiros. E os laboratores, né? Vem de labor, certo? Trabalho. A gente usa mais aqui em português, né? Laboratório. Então, né? São palavras ligadas à ideia do trabalho. Tudo bem? Então, você vai ter que ter essa clareza. O servo não se torna nobre, o nobre não se torna servo. Aí um cuidado que talvez ajude em alguma situação, tá? Por exemplo, os padres poderiam se casar? Os padres não podem se casar, né? Estamos falando da Igreja Católica, até hoje. Então, da onde vinham esses padres? Eles nasciam como cogumelo depois da chuva? Eles vinham das camadas dos nobres ou das camadas dos camponeses? Né? Eles vinham, então, das camadas nobres. Então, por exemplo, se você estudou a Revolução Francesa, fica mais fácil ainda lembrar disso, né? Clero e nobreza, a gente era carne e unha, né? E aí tinham os camponeses. A igreja tinha muitas terras, né, com seus servos e assim por diante. Mas olha, eu queria chamar a atenção de uma relação que existia, chamada feudo-vassálica. Essa relação era entre dois nobres, isso que tem que estar claro para vocês, certo? Então vamos supor que eu sou, né, um senhor feudal, certo? E eu preciso, e você também é um nobre, eu preciso da sua aliança, tá? Para um eventual ataque de outra região. Então, o que eu faço? Eu te dou a terra, tá? E aí você, se, né, a região foi invadida, e geralmente era, né, marcado pela insegurança, pela instabilidade, então você vai me ajudar. Tá? Então, olha, quais os cuidados, às vezes a gente falando assim rápido, passa na hora da prova é que vem a dúvida, não pode levá-la. Eu estou te dando a terra, então se eu te dei a terra, você a partir desse momento é o quê? Um senhor feudal, tá? Então, qual o cuidado? Você não é servo, né? Porque se você fosse servo e recebesse a terra, então aquela, né? Acabei de afirmar, né, que é uma sociedade estamental, uma sociedade de ordens, então já, né, furaria. Então você é um nobre, certo? Eu estou só fazendo uma aliança com você. E o que você vai me devolver em troca dessa terra? Você vai me devolver apoio militar. Era uma característica, como eu disse para você, que eu ia chamar a atenção quando chegasse o momento, uma tradição lá dos bárbaros, né? Eles tinham essa tradição de épocas de guerra, chamava-se comitatus, ficar sob, né, uma chefia temporária de algum líder. Então havia essa relação, repetindo, feudo-vassálica. Quais os cuidados? O suzerano é o que doa, vassalo é o que recebe. Então qual é a confusão, como eu estava falando, que os alunos fazem? Confundem vassalo com servo, né?
Porque veja, quando vai se, né, estudar esse período, ele fala, o vassalo recebeu do seu feudal, né? Então ele faz essa confusão, tome cuidado. Eu recomendaria o seguinte, qualquer texto, pessoal, que estiver falando de trabalho, é servo. Qualquer texto que estiver falando sobre questão de guerra, apoio militar, etc., é o vassalo. Né? Tinha um ritual chamado homenagem, como diz o nome, homenagem, ou seja, é quando um homem se tornava homem de outro. Tá? Já caiu também isso muitas vezes, então, e olha só que tinha esse ritual, olha o simbolismo. O vassalo, né, se colocava de joelhos na frente do senhor feudal, né, do suzerano no caso. E aí ele dava um ramo, né, geralmente, porque era terra, então era o símbolo, né, do feudo. O vassalo se colocava de pé. Olha o simbolismo, pessoal. Os dois estão agora no mesmo plano, né? Um estava de joelhos, ou seja, abaixo, né? E a partir desse momento de receber o feudo, ele se coloca no mesmo plano. Então, né, tem esse simbolismo. Agora nós vamos falar, então, da Baixa Idade Média, certo? Vamos continuar usando aquele método que eu falei para vocês, tá? Eu te dou uma informação e você vai, né, tentando junto comigo. Eu vou dando os tempinhos aí. Se você achar, como eu sempre falo, que precisa de mais tempo, para e, né, sem problema nenhum, depois continua. Então veja, a pergunta é a seguinte. Quando nós falamos, né, da Alta Idade Média, falamos muito de invasões bárbaras, muçulmanas, vikings, eslava. Mas veja, gente, vai chegar um momento que essas invasões vão dar uma parada, né? É mais ou menos ali por volta do século 8, entre o século 8 e 9, mais ou menos, né? As invasões vão diminuir. E aí eu queria que você respondesse. Ao diminuir, né, o que vocês acham que aconteceu com a população? Ela diminuiu? Ela se manteve estável? Ela aumentou? Eu tenho quase certeza que você, né, pensou então no crescimento da população. Então, pessoal, como eu disse, não decora, né? Faz essa linha de raciocínio. Você tem lá um feudo, né, e ele começa então a crescer, né, numericamente falando. O número de pessoas vai aumentando. Com as técnicas rudimentares, né, o que você vai precisar? Também vou te dar um tempinho aí para você pensar. Eu fiz um gráfico aqui, né, para você visualizar isso melhor. Então, você está vendo embaixo os séculos. À medida, né, que os séculos vão passando, a população vai crescendo numa progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32. Né? E a produção, né, também cresce, mas uma progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, está havendo uma defasagem. À medida que os séculos vão passando, né, vai aumentando, gerando um problema. Ou você aumenta a produção, ou você diminui a população, né? Nós vamos ser otimistas, vamos pensar só na produção por enquanto. Imagine que você pensou, olha, professor, tem duas possibilidades. Ou eu aumento essa propriedade para poder alimentar essas pessoas, ou eu tenho uma inovação tecnológica, né? Eu tiro mais do mínimo ali. Então, continuo fazendo os questionamentos para você. Qual das duas você acha que é mais rápido? Você inovar tecnologicamente ou tentar ampliar o espaço? Imagino também que você tenha pensado na ampliação do espaço. Você precisa de mais terras, tá? Então, veja só, a gente vai ali por volta do século, né, 10 para o 11, vai começar então a haver uma necessidade de expansão, né? E aí vai juntar, por isso que quando pensar na Idade Média, além do feudalismo, você tem que lembrar do poder da igreja. Então veja, você tem então uma necessidade, né, juntou uma necessidade material com a necessidade espiritual, né? E aí a expansão, como eu estava dizendo, como a Idade Média tem que passar pelo prisma religioso. Então veio a ideia de expandir a cristandade. Cruzadas, tá? Eu falei até meio dando essa parada justamente para você pegar a ideia. A cruz é o símbolo do cristianismo.
Então veio a ideia de que haveria uma necessidade, né, de reconquistar a Terra Santa, que estava na mão, né, dos muçulmanos, certo? Então eles vão organizar expedições para tentar reconquistar Jerusalém. São 8 cruzadas ao todo. O que é importante, eu vou falar aqui para você. Primeira, essa noção, foram 8 expedições, sem se preocupar lá, assim, quem participou, João Sem Terra, Ricardo Coração do Leão, não precisa nada disso, tá? Então você vai pensar, então, foram 8 cruzadas, aí você pega como referências, ninguém vai ficar te cobrando data dessas cruzadas, mas século é importante, 11 é a primeira, 13 é a última. Então, por isso que eu te falei, né, da ideia da Baixa Idade Média é importante. Qual vai ser seu porto seguro para um marco do final da Idade Média, né, ou da Baixa Idade Média? São as cruzadas. Você deixou lá aquela tabelinha que eu te pedi? Então veja, agora é o momento, né, de comparar. E você já coloca então seu, né, primeiro porto seguro da Baixa Idade Média, né, ou seja, as cruzadas. Porque aí você vai pensar, olha, agora já dá para a gente fazer a comparação, né? Que é assim, a Europa no início, a Alta Idade Média, ela estava então acuada, ela foi invadida pelos bárbaros. Agora é o processo inverso. A Europa que vai expandir, a Europa que vai tentar conquistar outros povos, legal? Outras regiões. Então isso é fundamental, por isso que é o seu referencial, é o seu porto seguro. Como eu disse, pensa nas cruzadas que você vai ver como vai funcionar. Então, as cruzadas são expedições militares, né? Uma dupla finalidade, quer dizer, expandir materialmente, conquistar novas terras e, ao mesmo tempo, expandir o cristianismo. Eles conquistaram, gente, conseguiram reconquistar Jerusalém? Não. Mas, se você observar o mapa, vou deixar aí para vocês, depois você tem essa possibilidade, como eu disse, de voltar, se quiser. Elas saíram da Europa em direção ao Oriente Médio, certo? Passava, né, obrigatoriamente pelo Mediterrâneo. Aqui nós vamos dar ênfase às cruzadas em direção ao Oriente, que é a seta vermelha. Então, o que aconteceu, gente? Houve, né, uma reabertura desse mar Mediterrâneo ao comércio europeu. Então, veja, não era a intenção das cruzadas. As cruzadas queriam terras, queriam expandir, como eu disse, o cristianismo. Mas, indiretamente, né, teve um reflexo importante. Houve a reabertura do Mediterrâneo, ou seja, aquela insegurança diminuiu. E aí, né, a circulação das mercadorias começou a voltar. Agora chegou a hora de eu te explicar, então, a Quarta Cruzada. A cidade de Veneza organizou uma cruzada, eles foram para Constantinopla. O vestibular também gosta muito de exceções, então você vai ver que eu sempre nas aulas eu vou dar para vocês. Olha, gente, essa é a regra, essa é o que normalmente cobra. Agora, quando tem exceção, tem que ficar atento, porque às vezes é lá que eles vão cobrar, tudo bem? Não sei se você estudou o Egito. O Egito é politeísta. Mas teve um faraó lá que instituiu o monoteísmo. Toma cuidado com ele, você entendeu? Então veja, aí então a Quarta Cruzada, retomando, vai para Constantinopla. E eles vão saquear a cidade. Tá? Eles não terminam, não vão até Jerusalém. Eles saqueiam Constantinopla e voltam para a Europa. Então ela tem essa particularidade. Tá? Então, repetindo, ela foi organizada por comerciantes, né, e não por nobres, e foi para Constantinopla e não Jerusalém. Bom, gente, aí nós vamos ter novidades de montão. Eu quero que você pense comigo, né? E antes que eu conclua, porque, né, para criar, como eu disse para vocês, esse hábito de raciocínio, para você depois ir sozinho. Quando você tem um renascimento comercial, você vai ter uma intensificação da vida urbana, não é isso? Por exemplo, você vai abrir um negócio, gente. Você vai abrir um negócio onde
né, como dizia um samba antigo, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém. Você vai procurar um local que tenha passagem de pessoas, né? Você vê, gente, o pessoal que vende coisa por aí, né? Perto de estação, de ônibus, né, metrô, onde tem, sempre onde tem já um comércio, né? Um comércio vai puxando o outro. E a tendência, então, né, é de concentração. Então vão surgindo as cidades medievais. E essas cidades, gente, trazem muita novidade, certo? Porque esse novo personagem na história. Tá imaginando lá uma peça de teatro, né? Só tinha lá o clero, o nobre e o camponês. E aí aparece a figura do burguês, tá? Veja a origem da palavra, pessoal. Burguês, né? Vem da palavra burgo, ou seja, né, cidade. Por isso que na Europa, inclusive, né, muitas cidades, Hamburgo, Friburgo e assim por diante. Então, veja, aí o burguês então, está associado ao comércio, associado, né, às atividades comerciais. Outra coisa também, gente, que surge aí na Baixa Idade Média são as corporações de ofício. Então, veja, olha que interessante, né, porque a corporação, gente, ela está na Idade Média. Então, ela tem aquela mentalidade medieval no seguinte sentido. Se eu sou um sapateiro, tá? Meu filho vai ser sapateiro. O filho do meu filho, no caso meu neto, né, vai ser sapateiro. As profissões passavam então hereditariamente, né? E tinha uma novidade também. Quando havia uma demanda muito grande, apareceu a figura do jornaleiro, que ganhava então, né, como diz o nome, por uma jornada. Uma coisa importante da corporação, gente. Vamos supor que, continuando no exemplo, que eu acho que é o mais fácil. Do sapateiro. Então eu vou, né, compro o couro, ou seja, a matéria-prima, eu faço o sapato inteirinho, tá? E eu vendo. Ou seja, né, eu faço todo o processo de produção. Às vezes eu tenho também um oficial e um aprendiz. Como eu disse, geralmente membros da família, né, que vão herdar aquela profissão. Então, né, as corporações de ofício diz respeito já a esse mundo urbano, né, ou seja, ao mundo da Baixa Idade Média. Outra característica das corporações de ofício, que, né, tinha a ver um pouco com a mentalidade medieval, é a questão do preço justo, ou seja, não se procurava então, né, não se tinha a perspectiva do lucro. As atividades monetárias começam então a surgir, tá? Surgem vários polos importantes na Europa. Vou colocar um mapinha aí para você ver. As cidades italianas, a gente já falou. No norte tinham as cidades alemãs. Flandres, né, que também falamos em uma outra aula, não sei se você viu, que produz, hoje é mais ou menos ali a região, né, perto da Bélgica ali. E aí, gente, esses polos, pensa comigo, você tem um polo importante no norte, né, da Europa, você tem um polo importante no sul, as cidades italianas. Vocês acham que eles teriam interesse em trocar as mercadorias? Eu tenho, né, certeza que você disse sim. Pessoal, aonde eles vão se encontrar? Se encontrar no meio do caminho. Onde, né, geograficamente, esse meio do caminho, a França. Então, né, surgiram as feiras. Né? Por isso, pessoal, é sempre bom estar observando os mapas, ter uma visão geográfica legal, ajuda muito. Muito famosas, das mais famosas, Feira de Champanhe, da onde surgiu a champanhe, que você vai estourar lá quando sair seu nome, você vai ver, né? Estoura uma champanhe para comemorar a entrada na universidade. Então, gente, são, né, vários polos que vão surgindo. Tem um outro, gente, também, que vou colocar o mapa aí para você visualizar. Então, em vez de ir pela terra, né, que muitas vezes também era inseguro, começa a ir pelo mar. E no meio do caminho, o que você vê aí? Né? O que hoje é Portugal. Então, surgiu ali o Porto de Lisboa, também muito importante. Então, estão surgindo, né, gente, esses polos comerciais, polos importantes, né, da Europa.
E aí eu queria que você agora fizesse outra recapitulação. Nós vimos, houve transformações sociais, né? O novo personagem, a burguesia, a sociedade agora, né, tem a flexibilização, nós temos transformações econômicas, né, que é a atividade comercial. Então, nós vamos ter a transformação no nível que mesmo? Político, não é isso? Então, pessoal, vai começar a vir a centralização do poder, tá? Porque, olha, vamos pensar uma situação hipotética, tá? Você está lá na França e você é comerciante. Não sei se eu dei esse número para vocês. No auge do feudalismo, existia na França 60 mil feudos. Então, como eu disse, imagina você circulando ali na França, né, com as suas mercadorias. Pessoal, cada feudo que você passa pode eventualmente ter uma moeda diferente da outra, tá? Né? Se é que tem, né? Sendo otimista. Então, isso vai ser prejudicial para o comércio. Então, era interessante para a burguesia que aquilo fosse unificado. Então, vão surgir aos poucos, né, os reinos. O reino da França, o reino de Portugal, o reino da Espanha e assim por diante. Cada país vai ter sua particularidade. Nós vamos falar aqui, né, mas nesse primeiro momento eu quero que você pense nisso, tá? Ou seja, então aquela fragmentação lá do auge do feudalismo vai ser substituída pela centralização política, e aí vai haver uma aliança entre o rei e a burguesia. Essa aliança é a seguinte. Você percebeu? Há um interesse recíproco. O rei organiza a economia porque quanto mais riqueza for gerada, mais impostos vêm para ele, né? Ou seja, o rei, para o Estado. Então é uma aliança que interessa a ambos. Vamos imaginar a situação. Eu sou o burguês, né? E você é o rei. O que eu preciso de você? Estabeleça, por exemplo, uma moeda única, se possível uma língua única, ou seja, todos facilitadores das relações comerciais. Então é uma relação, né, que interessa nesse momento da história aos dois lados. Então é isso, gente. A sociedade está se transformando, né? Por isso os historiadores chamaram de Baixa Idade Média, para facilitar o entendimento aí, né, desse momento. Você continua fazendo nossa tabelinha comparativa, olha aí, ó, só Baixa Idade Média por enquanto. Então você vai raciocinar dessa forma. As cruzadas reabriram o Mediterrâneo. Né? Ao reabrir o Mediterrâneo, houve o renascimento comercial, né, e urbano. E aí surgiu a burguesia. A burguesia, né, se aliou ao rei e houve a centralização do poder. E aí você, né, termina esse quadro comparativo. Agora que nós avançamos, eu quero que você então estabeleça os seus portos seguros no ponto de vista de datas. Século V, né? É a invasão então dos bárbaros lá no Império Romano. E quando termina a Idade Média? No 15. Mas, professor, eu sou ruim de data. Pessoal, pensa uma data familiar para você. 1500, por exemplo, Cabral chegou no Brasil. E aí você vai associar. Um pouquinho antes, o Colombo tinha chegado na América. Então é a época das grandes navegações. Entendeu? Como eu disse, estabeleça os seus parâmetros. Pegue as datas que são mais familiares para você. E aí você não se perde. Então veja, voltando, Idade Média então vai do 5 ao 15. Né? Antes é a Antiguidade, né, greco-romana. E depois nós temos o, né, Renascimento, a Idade Moderna, o capitalismo comercial e assim por diante. Então agora está, né, ficando para você cada vez mais claro, né, como eu disse no início, olha, aquele intervalo, o nome Idade Média vai me ajudar bastante. Pessoal, olha, então nós vamos voltar à Idade Média com outros temas, né, nós vamos falar de aspectos, né, por exemplo, culturais, nós deixamos propositalmente de lado, né, porque vamos ter aula específica sobre esse assunto, né, é importante também muito as imagens para fixar melhor isso, então eu vou fazer uma aula específica sobre o assunto, legal? Então, essa Idade Média, pelo menos né, essas primeiras aulas sobre a Idade Média, nós vamos por hoje ficar aqui, e eu te espero então aí na sequência de outros assuntos, né, outras aulas, legal? Então é isso, um forte abraço, espero que você esteja gostando. Se você está gostando,
né? Você avisa aí os amigos. Se você não está gostando, manda para os inimigos, para que a gente, né, continue aqui.